Feliz de estar com vocês. É um pouquinho assim com frio na barriga, porque está aqui o pastor Edson Barbosa, meu Deus do céu, né? Pastor Edson ali é fera, daí a gente fica, mas Deus vai dar graça. E é um material, aproveitando a deixa que o pastor Marquinhos deu para nós aqui, um material muito especial, feito com muito carinho. E aí nessa etapa de finalização nós entramos ali com a editoração, as questões de algumas amarrações teológicas, alguns links, uma revisãozinha, mas você pensa num material que ele vai ser totalmente amado, saboreado, absorvido pelos adolescentes das suas congregações. Então eu quero dar os parabéns para toda a equipe que contribuiu para a construção desse material, que em breve estará nas mãos de vocês. Ele já está pronto no que se refere à construção da obra, agora só falta mesmo multiplicar as unidades. Então, e é isso aí, pessoal. A minha fala de hoje, eu vou comentar um pouquinho mais a metodologia no sentido de uma visão mais ampla. A metodologia mais refinada para o livro em si é o Melk que vai trazer. Eu vou dar um olhar um pouquinho mais abrangente, que ele vai ser muito útil, tanto para jovens, quanto para adolescentes, para meninos, para meninas, porque eu vou trabalhar questões gerais da didática, que é central nesse tipo de abordagem, mas ela já vai abrir possibilidades, tá certo? Então é isso. Eu também quero falar para vocês que esse slide que eu vou usar aqui, assim que terminar essa palestra, eu vou colocá-lo numa nuvem, que vocês acessam ela pela bio do meu Instagram. Aqui é o meu Instagram, Marcos Tedesco, _TED. Acabando, você vai lá na bio, clica e você vai perceber que ele tem várias opções. Vários e-books gratuitos, grupos de orientação, apoio, com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Amados, no mundo contemporâneo nós temos vários desafios. O mundo ele não é fácil. E esses desafios eles estão em volta de grandes conceitos que precisam ser por nós bem olhados, bem acompanhados. Relativismo, imediatismo e hedonismo, entre outros tantos, mas para essa palestra eu vejo que esses três são muito relevantes. O relativismo, ele é algo que foi acontecendo. Infelizmente, meus amados, no mundo de hoje, nós temos muitas pessoas que vão sendo tragadas por essa falsa intelectualidade de se relativizar tudo. Existem coisas relativas, sim. Por exemplo, a beleza masculina. A minha esposa acha que eu sou o ápice da beleza masculina. Mas se vocês perguntarem para a Silane, ela já vai dizer, não, o meu tipo de gordinho é outro. Aí o Melk já fica todo contentão, todo felizão. Por quê? Porque, por exemplo, beleza é um conceito relativo. A mesma questão de música. Nós temos diversos olhares sobre a música, diversas percepções. Todos nós vivemos, de certa forma, iniciação musical, algumas induzidas e outras ocasionais, orgânicas, porque você está num lar e numa igreja que trabalha muita musicalidade. E isso vai levando um para gostar do worship, o outro já gosta do sertanejão. Vocês não sabem, mas o pastor Edson Barbosa curte aquela música caipira mesmo. Curió e canarinho, Jacó e jacozinho, subo o morro e desço o morro. É só isso que ele escuta lá na casa dele. Não, né? A música é conceito relativo. E muitos outros sabores são construídos. Há 10 anos atrás, eu adoçava o meu café bastante. Hoje, se eu fizer isso, eu capoto diante do diabetes. Então, eu tenho que cuidar. O açúcar quase não faz parte mais da minha dieta. Os meus lanches mudaram. Por quê?
E o sabor mudou. Hoje eu coloco açúcar na boca e eu não gosto. Porque essas coisas são relativas. Amados, agora existem verdades absolutas. Existem questões absolutas. Uma verdade absoluta que o mundo tenta destruir é que nós fomos feitos para amar e ser amado. Ninguém é feliz na solidão. Nós podemos ser felizes na solitude, mas não na solidão. A solitude é quando eu intencionalmente me reservo para curtir um pouquinho o meu momento. Eu faço muito isso dentro da visão da espiritualidade. Mas isso é algo intencional e com tempo marcado. Se você se separa das pessoas, vive isolado, vai chegar uma hora que você vai começar a ser tomado por uma ansiedade, por um vazio. Por quê? Porque você foi feito para relacionar-se. Nós fomos feitos para caminhar com Deus. E quando Deus viu o homem sozinho, Ele disse: não é bom que o homem fique só. A única coisa da criação que Deus acabou de fazer e disse que não foi bom foi nós. Aí para consertar tudo Ele fez quem? A mulher. Oh glória. Eita. E aí ficou bom. Por quê? Por causa do companheirismo, da amizade, da caminhada a dois. Não existe, poucas coisas trazem maior conforto do que poder abrir o coração e contar para alguém aquilo que você está passando. Parece que esvazia, a panela de pressão cede. Amados, existem valores absolutos. A nossa necessidade do transcendental, ela é absoluta. Qualquer cultura do mundo, qualquer civilização, você não vai encontrar uma civilização sequer ateia. Não existe nenhum povo, não existe nenhuma civilização, não existe nenhuma aldeia onde há ausência da ideia do divino. Por quê? Porque nós somos chamados a buscar o transcendental. É por isso que quando eu apresento a Jesus e a pessoa realmente conhece o que é Jesus, ela se joga em direção a aceitá-lo como Salvador, porque ela conhece de fato o que é o transcendental que a completa. Relativismo. Nós precisamos cuidar, porque isso está entrando nas nossas casas, entra nas nossas mocidades, nos nossos grupos de adolescentes e vai mexendo. A segunda questão é o imediatismo. Eu não tenho mais tempo para sentar e ouvir alguém falar. Quando alguém me pede até um minutinho para mim, tu já fica, ai, 1 minuto. Tem algo que eu gosto muito e me permita falar isso. Vou citar de novo o pastor Edson, que já foi meu pastor setorial e que é um amigo que eu tenho. Uma coisa que eu admiro no pastor Edson é que quando a gente pede para conversar com ele, ele senta, ouve e a conversa vai. Não é aquela coisa que quer passar logo, não, rapidinho, não posso, ter outra coisa. Não, gasta tempo ouvindo, conversando. Um exemplo maravilhoso disso, né, pastor? Nós temos no pastor Sérgio. O pastor Sérgio fica ali, fica ouvindo e fica conversando e vai aconselhando e vai construindo ali uma caminhada de amadurecimento vocabular. O coração é saciado. Amados, nós não fomos feitos para o imediatismo. Nós não fomos feitos para a coisa passar rápido. Quando você vê algo que privilegia a correria, esse algo é danoso. A correria do dia a dia causa burnout. A correria do dia a dia causa imperfeições. A correria do dia a dia deixa você frustrado com as coisas que não são bem trabalhadas. A correria é o grande trunfo dos cientistas que trabalham com as novas mídias. Os reels, os stories, esses recursos são feitos para nos primeiros 7 a 8 segundos te dar a injeção de provocação para uma liberação artificial e forçada de dopamina. E essa liberação, ela te dá um prazer que depois você começa a querer outro.
Eu estou vendo às vezes alguns stories, se ele tem mais do que 10 segundos, eu não tenho paciência para ver. Eu já quero puxar o outro, eu já quero puxar o outro. Se o Reels não te tocar, não te satisfazer em 8 segundos, tu já puxa. Ninguém chega a 15, ninguém chega a 20, ninguém chega a 30. Por quê? Porque nós queremos agora, dopamina, 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 dopamina. E dessa forma, aquilo que é produzido de maneira descontrolada e artificial, não me permite mais viver isso de forma satisfatória. E nós temos hoje adolescentes, nós temos uma geração de crianças, nós temos uma geração de jovens que não tem mais paciência para uma conversa, para uma palestra, para contemplar o belo, para aprender aquilo que precisa ser ensinado. Em consequência disso, não se tem mais tempo nem para ler a Bíblia, porque só se quer o versículo-chave do devocional de hoje. Gotas de fé. Mas tem que ser uma gota, porque se for um gole já não dá tempo. E por terceiro, o hedonismo. Eu tenho que ter prazer, eu tenho que gostar. Se chegou no 8º segundo daquele recurso e o prazer não foi liberado, eu já passo para outro. Por quê? Porque eu preciso me satisfazer. E diante dessa questão, famílias estão sendo desfeitas, porque nós fomos feitos para usufruir. O assunto não é esse agora, mas a neurociência nos mostra que, por exemplo, jovens e adolescentes, que é o público de vocês, eles possuem uma reserva de dopamina sempre prontinha, é só injetar. A hora que eles começam a ver um tema novo, isso injeta automaticamente. E nessa idade eles conseguem ficar de 15 a 20 minutos prestando atenção em você, mesmo que o assunto não seja interessante. Isso é automático. 12, 13, 14, até a idade adulta, isso é automático. Você começou a falar, carrega de energia e tu fica ligado na tomada. Pode ser a coisa mais chata do mundo, fica ligado. A diferença é, se depois de 15 minutos é a coisa mais chata, não tem nada que vá fazer eles prestarem atenção em você durante o resto daquela programação. Agora, se nos 15 segundos você já entrou matando a pau, já entrou dando voadeira, você já mostrou que aquilo é um tema que vai mexer com o cognitivo dele, vai mudar a visão dele acerca de algo, e ele se interessou, aí ele consegue ficar 1h30, 2 horas. Você já teve momentos com seus adolescentes e seus jovens, aonde a conversa passou de 1 hora, passou de 1h30, acabou a escola dominical e as criaturas não querem sair dali, por quê? Porque o tema envolveu eles de tal maneira. É porque você venceu essa barreira dos 15 minutos. No adolescente e no jovem, o adulto consegue levar isso até 30 minutos. Amados, essas 3 questões, elas precisam ser observadas e trabalhadas. Nós temos muitos desafios nos tempos atuais. E dentro daquelas 3 questões que eu coloquei, os desafios passam por questões de fé, passam pelas redes sociais, passam pela família, a desfragmentação da família, as ideologias que vão tragando e destruindo. A sexualidade que está deturpada, o prazer tem que vir em segundos, porque se demorar muito eu já não tenho mais interesse. Nós estamos tendo uma geração de jovens agora, que já não estão mais tendo interesse em namorar, porque a satisfação da sexualidade ela vem por meios artificiais, relacionados às redes sociais. Meus amados, nós temos que olhar isso e perceber que quando a coisa ela sai fora do que foi projetado por Deus para a nossa vida, há consequências muito maiores. Outra questão é identidade. Ele precisa chegar na universidade, ele precisa chegar na escola, no ensino médio, sabendo quem ele é. Se ele sabe quem ele é, quando ele vê o contraditório, ele tem alegria de não compactuar com aquilo. O adolescente e o jovem que sabe quem ele é, que tem identidade, que foi formado com base, esse jovem, esse adolescente, aleluia, ele sente prazer
Ele sente alegria, ele sente satisfação em falar de suas convicções. Em vez da faculdade afastar o jovem de Deus, na faculdade o jovem vai se aproximar de Deus. Aleluia! Nós temos hoje em dia modelos distorcidos para as novas gerações. E o problema é que o adolescente, quando ele está chegando na idade que passa ali para a Uniádio, 12, 13 anos, ele está vivendo aquilo que a gente chama na psicologia de síndrome da adolescência saudável. É uma área muito desafiadora. Por quê? O motivo é simples. Nessa hora, a criança, ela tende a se separar, a se distanciar da identidade familiar, e ela vai buscar nas amizades, ela vai buscar em outras pessoas as referências para a formação da sua própria identidade. E isso é comum, isso é normal. O problema é que hoje nós estamos cada vez mais deixando nossos filhos, deixando nossos jovens, nossos adolescentes serem influenciados por referenciais distorcidos. Porque hoje, às vezes eu estou em casa com a minha família, mas eu estou lá fazendo funções, eu não estou tendo tempo de qualidade. Às vezes eu estou com os meus jovens na igreja, a gente está 1 hora, mas ele passa tantos dias sem ter acesso a nós. E é necessário achar um jeito de chegar no adolescente, chegar no jovem, no dia a dia, de manhã cedo. Você já cria um mecanismo midiático que você pode mostrar para ele, a gente está junto, vamos buscar uma intercessão mútua, vamos caminhar no dia a dia aí glorificando a Deus. Compartilha coisas legais, compartilha testemunhos bacanas que você viveu. Os modelos estão distorcidos. Nós precisamos cuidar para que essa distorção não seja para nós algo irreversível. Nós precisamos tirar esse espelho torto, côncavo ou convexo, e colocar aí uma imagem cristalina para ele ver. E eu quero dizer uma coisa: em boa parte dos jovens e adolescentes que estão nas igrejas hoje, você líder, você discipulador, é o reflexo que eles precisam ver. Eles precisam ver o reflexo de Cristo na tua vida, e vendo você vivendo Cristo de forma totalmente feliz, alegre e convicta, eles vão copiar o seu jeito de ser. Você será o referencial do seu jovem e do seu adolescente. Um discipulado transformador e relevante, ele é urgente. O discipulado, ele não pode ser só. A escola dominical não pode ser só. O culto não pode ser só um lugar onde a gente fala de Bíblia. Tem que ser um lugar de convicção bíblica. Não pode ser um lugar onde a gente fala só de teologia. Tem que ser um lugar de mergulho no que é Deus, mergulho no que é Jesus, permitir-se encher-se do desafio que é conhecer o Espírito Santo. A educação cristã, então, por sua vez, ela traz uma cosmovisão cristã e uma ação inspirada em Jesus. O que você precisa não é doutriná-lo nos 10 passos para um adolescente saudável. O que você precisa é, através dos estudos, através das suas falas, através do seu trabalho, fazer com que ele tenha uma transformação na sua cosmovisão. A retina tem que ser transformada para que ele consiga enxergar as coisas com o olhar moldado por Jesus, o mesmo modo de agir de Cristo, o mesmo modo de pensar, o perfume de Cristo. Nós somos os discípulos, os seguidores de Jesus. Discípulos de Cristo são cidadãos do reino de Deus. E esses que são discípulos verdadeiros são agentes de transformação. É preciso deixar isso claro com o jovem e com o adolescente. Você é agente de transformação. A sua passagem pela faculdade tem que gerar transformação. A sua passagem pela escola tem que gerar transformação.
Nós não fomos chamados para sermos 007, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Nós não fomos chamados para sermos camaleões, aonde está ninguém percebe porque ele está ali, assumindo posturas, assumindo imagens. Nós fomos chamados para sermos conhecidos como o povo da cruz, o povo que segue a Jesus Cristo. Nós tivemos aqui então, isso que está sendo trazido para vocês, que é essa metodologia, esse material chamado Valente. Os detalhes desse material, o Melk vai trazer daqui a pouco para vocês. Mas eu quero trazer só uma fala do Melk para melhor explicar isso aí para vocês. O curso Valentes tem por tema central a hombridade, que precisa ser forjada na vida do adolescente para que ele se torne um homem de verdade. Quando dizemos homem de verdade, estamos colocando a métrica no caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos mostrou como é ser um homem que apraza o coração do Pai. A proposta do curso utiliza uma identidade visual e linguística ligada à masculinidade, e é inspirada nos valentes de Davi. Essa referência se encaixa perfeitamente no objetivo de trabalhar valores inegociáveis da vida do homem cristão. Assim, a temática Valentes não é desconexa, mas complementar a referência de Jesus Cristo. Davi forjou os seus valentes e hoje Jesus forja os seus valentes aqui no nosso meio, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, tá bom? Mais sobre esse material o Melk traz daqui a pouco. Não sei se ele vai colocar uma foto tão grande assim, mas hoje eu me superei, né, Melk? Pensa, isso que é amigo, hein? Gente, diante disso, algumas questões didático-metodológicas eu quero trabalhar com vocês agora. São questões extra aquelas que são colocadas no livro, porque no livro há metodologias que são chaves para o avanço das temáticas. Eu quero trazer algo que seja aplicável, não só nesse material, mas em vários materiais, em várias idades, e tanto faz a classe. Primeiro, eu preciso então de uma didática contextualizada para impulsionar a aprendizagem. Eu não posso ensinar adolescentes de 12, 13 anos do jeito que eu ensino um jovem de 25. Eu não posso ensinar adolescente de 12, 13 do jeito que eu ensino um adolescente de 15, 16. Eu preciso adaptar a linguagem, eu preciso adaptar a metodologia, eu preciso modificar as práticas. Do mesmo jeito que no infantil, crianças com 5, 8 e 11 anos aprendem de forma totalmente distinta uma das outras. A didática, quando ela é contextualizada, ela consegue trazer um olhar sobre a realidade do aluno e ele consegue entender a palavra à luz do seu momento de inserção. Por exemplo, eu tenho aqui 2 desenhos. Eu tenho alunos que são ribeirinhos, que moram em regiões distantes, mas eu tenho alunos que estão nas grandes cidades, onde os carros andam de um lado para o outro. E o entorno disso aqui muda muito, os olhares, o acesso às redes de comunicação, o jeito de falar, os valores humanos, a hora que começa a trabalhar. Muito comum nessa primeira área aqui, adolescentes mais jovenzinhos já vão trabalhar junto com os pais, aprendendo o ofício do pai. Aqui as famílias mandam os adolescentes para escolas técnicas, para cursos, para algum estudo específico, e o mercado de trabalho vem bem depois do estágio curricular, vem depois do pequeno aprendiz. Claro que há exceções, mas é só para mostrar que para cada realidade eu preciso trazer exemplos próprios. Eu também preciso cuidar do relacionamento entre discipulador e discípulo. Discipulado não é um curso. Discipulado não é um livro com 13 lições. Discipulado não é algo com começo, meio e fim. O discipulado vai muito além disso, é relacionamento. Nós já concluímos o livro dos valentes. Concluíram o livro, mas não concluíram o discipulado, porque o discipulado, ele segue.
Você continua sendo o mentor do teu adolescente. Você continua sendo aquela pessoa que ele vai se espelhar. Você continua sendo a Bíblia aberta. Você continua sendo o porto seguro, aonde ele pode abrir o coração e dizer: meu líder, eu preciso de ajuda. Discipulado é uma coisa contínua, independente de você estar ou não no meio de uma lição, no dia a dia, a hora que você é chamado para ser um líder, a hora que você é chamado para ser um professor, para ser um regente, para ter uma função, você assume uma responsabilidade. Assim como alguém é o teu discipulador, você é o discipulador daqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Ah não, mas lá tem um líder que é todos que trabalham com aqueles adolescentes, todos que trabalham com aquele jovem, são referenciais. Eles veem, eles fazem. Eles vão aprender a orar do jeito que tu ora. Eles vão aprender a depender de Deus do jeito que você depende. Eles vão carregar a Bíblia do jeito que você carrega. Aleluia. Na vida do discipulador, nós precisamos fazer também convites à hombridade. Nós estamos tendo muita coisa assim: ah não, cada um é como é. Não, eu preciso influenciar. Eu preciso ver a hombridade de novo no meio da igreja. As novas gerações passam 5 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia em redes sociais, vendo pessoas que vocês não conhecem, vendo perfis que vocês não querem conhecer, e não querem por motivos óbvios, é porque são muitas vezes coisas que nos trazem até asco. Mas eu preciso entender que se eu não gerar opção, se eu não gerar uma linguagem paralela, se eu não mergulhar na inteligência artificial para alcançar os meus jovens e os meus adolescentes, eu estou propositalmente, eu estou intencionalmente, eu estou fatalmente delegando eles para essas redes sociais que não tem medida, não tem tamanho, a gente não consegue ver de onde vem o ataque. Aleluia. Nós somos a média das pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a média das pessoas com quem nós mais conversamos. Quando você conversa com uma pessoa, quando você está junto com um grupo de 5, 6 pessoas e sempre com eles, você começa a ter os padrões dessa pessoa. Você começa a falar como os seus amigos. E aí você precisa olhar: quem são os meus amigos? Eles me acrescem ou eles me decrescem? Eles me deixam elevado ou eles me trazem para o fundo do poço? Infelizmente hoje nós temos adolescentes vitimados pela sociedade, sendo a companhia de adolescentes vitimados pela sociedade, e ambos vão afundando. A obra precisa de líderes e discipuladores, aleluia, que tenham um chamado em suas vidas. A obra precisa de cada um de vocês. Nós somos a média das pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a média daquilo que nós mais vemos e ouvimos. Você já pensou que muitos dos nossos adolescentes e jovens passam muito mais tempo ouvindo pessoas que nós sabemos que são armadilhas do que nós dentro de nossas igrejas? Nós precisamos achar caminhos, e Valentes é um bom caminho. Nós temos então esse papel do exemplo. A gente vai caminhando e eles vão aprendendo com a gente. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos caminhando e eles vão sendo influenciados. Mais do que palavras, a vida do discipulador se torna a principal aula. Você é a principal aula do seu adolescente. Você é a principal aula do seu jovem. Ele olha para você e ele se inspira em você, e ele se motiva em você, aleluia, porque você se permite ser, aleluia, alguém guiados pelos princípios de Cristo. Nós temos 4 características importantes esperadas na hombridade cristã. E eu abro isso também não só para a hombridade, mas para todas as pessoas que seguem a Jesus. A liderança servidora, eu preciso, ao ser um líder, cuidar para não ser, como eu me orgulho de minha humildade. Eu sou tão fiel, eu sou tão crente que eu fico até constrangido.
Amados, infelizmente há pessoas em nosso meio que têm esse perfil. A santidade deles não cabe dentro da igreja. A humildade deles não cabe dentro do automóvel. O estômago deles é maior do que o olho, porque eles querem ser honrados. Nós somos chamados para servir, para diminuir, para descer, para abraçar o que sofre. Integridade e honra não tem meia palavra, não tem metade, não tem incompleto, tem integridade. Ele sabe que pode confiar na tua palavra, ele sabe que você é alguém que vai transformar aquilo que estava perdido em solução. Amor, compaixão, humildade, dependência de Deus, aleluia. Amados, e aí eu quero trazer aqui algumas abordagens significativas de forma geral, e eu quero dizer que eu estou tirando elas do meu livro Princípios Fundamentais para Líderes e Educadores Cristãos. Se alguém tiver interesse, eu tenho alguns livros ali comigo no outro salão, só conversar comigo. Vamos para o primeiro. Comece com a interação autêntica, ouvindo suas histórias e opiniões. Eu preciso de interação. Discipulado não é discurso. A aula de escola dominical não é monólogo. Encontro de jovens não é algo que é falado numa tribuna e os jovens ficam estáticos ouvindo. A aula que faz a diferença, ela é com interação. Você tem que pensar como é que eu faço eles participarem. Cada aula que você fala sozinho é uma aula que você deixou de produzir quase que 70% de aproveitamento. Há pesquisas que trazem numa média, aleluia, quando você se resume a falar, a ler sozinho, a explicar sozinho, a mostrar sozinho, a média de aprendizagem depois de 2 semanas, que fica residual na mente de quem aprende, é algo próximo de 25% a 30%. Quando você faz com que o seu aluno fale, se manifeste, participe, pense sobre, essa média ela passa de 90%. A minha pergunta é, você está trazendo para a aula uma encomenda, você quer entregar 90% ou 30%? O teu aluno merece aquela lição de forma cheia e completa, ou ele merece ela só um bocadinho? Ele merece passar fome? Tu vai na padaria comprar os teus pães, comprar o teu café para 10 pessoas, tu aceita levar só para 3? Amados, aleluia, interatividade, interação, ouvindo. O bom líder ele ouve, o bom líder ele está à disposição, o bom líder ele diz, como é que é mesmo a tua história? Olha pessoal, que legal a ilustração dele. Então, pensando bem nessa questão, a gente vai por esse caminho, aquele outro. Você valoriza a opinião do seu aluno, você usa recursos visuais e tecnológicos, aleluia, para ilustrar o que está sendo trazido. Você traz imagem. Mas por que o pastor Ted gosta tanto de imagem? Porque a imagem, ela fica fixa na tua mente. O teu pré-frontal aqui, ele olha para aquela imagem e ele começa a deixá-la ganhar asa, ela começa a ganhar raiz dentro do cérebro, as sinapses se agitam, porque palavras chamam uma atenção, ela mexe com uma parte do cérebro, ela mexe com o lobo parietal, mas quando eu trabalho além das letras, eu trabalho imagem, eu trabalho gesto, eu trabalho figura, eu trabalho esses recursos, eu trabalho também com os lobos laterais, o lobo frontal, eu trabalho com o córtex pré-frontal, e eu consigo dessa forma usar mais o cérebro, e usando mais o cérebro, a gente consegue ter um maior fator de aprendizagem. Promova o diálogo aberto. Pegue um parágrafo, pegue uma lição, pegue um versículo, faça um grupo e crie uma dinâmica com regras e peça para que eles façam provocações. Esse grupo em cima desse texto vai organizar 5 perguntas e esse grupo em cima do texto vai responder as 5 perguntas. Deixa trabalharem por 10 minutos e depois só fica te deliciando com o quanto aquilo vai produzir.
Aleluia! E faça as correções devidas, mas deixem eles falarem. E outra, não interrompa para dizer, mas isso aí está faltando alguma coisa. Não, meus amados, sempre motivando-os a falarem sem julgamento. E no final, daí você só coloca o acabamento do que precisa ser colocado. Mas deixe-os produzir. Desafie-os a discussões sobre temas relevantes para ele. Por que você vai explicar sobre navegação? Por que você vai explicar sobre canoagem? Por que você vai explicar sobre hidroponia numa grande cidade que não tem rio? E eu não estou falando sobre canoagem nem hidroponia, eu estou só usando uma figura de linguagem. Eu estou dizendo que eu preciso trabalhar temas relevantes para ele. Eu preciso, diante da palavra que é eterna, absoluta, adaptar aquela verdade ao contexto do meu aluno. Incentive-os, você tem que incentivar a eles aplicarem a palavra de Deus no seu cotidiano. Ele te contou algo. Eu creio que o Espírito Santo coloca no teu coração palavras sábias. Mas não abra mão de citar junto com a palavra um versículo bíblico. Ai, pastor, mas na hora eu colo as placas. Pastor, pelo amor de Deus, o que veio na minha cabeça era Sofonias. Eu não achei Sofonias, o que eu faço? Não se preocupe, ninguém acha Sofonias na primeira. Para achar Sofonias é meia hora trabalhando. Ouça, ore, aconselhe. Chega em casa, vai atrás do Sofonias e depois pelo WhatsApp, manda um dia um versículo, outro dia uma música, outro dia uma imagem, diga, eu estou aqui, estou orando por você, aleluia, ele vai começar a trazer a Bíblia para a sua vida. Compartilhe as suas experiências, testemunhe, aleluia, quantas histórias vocês já viveram, quantos testemunhos tu já viveu. Quantas vezes Jesus já te curou? De quantos vales escuros, úmidos, Jesus não te pegou pela mão e foi te trazendo em paz no meio da tempestade? Aleluia! Compartilhe, abra o seu coração. O teu testemunho é um bálsamo na vida de um jovem que sofre a mesma batalha. De preferência, testemunho de cura, tá? Eu estou passando um problema, pastor, fale. Não, eu tenho aqui um problema grande e eu estou com uma doença e não sei o que e tal. Eu vou trazer um testemunho. Eu conheci um irmão que também tinha essa doença e ele orou muito. E aí, pastor, ele foi curado? Não, ele morreu, mas no teu caso, não, meus amados, também cuida qual é o testemunho, pelo amor de Deus. Que às vezes tu quebra com a perna do caboclo. Incentive-o, provoque-os a participarem ativamente de atividades em grupos, projetos criativos, estudo de caso. É o que o discipulado não termina no final do capítulo. O encontro não termina na oração final daquela escola dominical. Crie atividades para o grupo desenvolver ao longo da semana. Faça um projeto diferente. Mobilize os seus jovens e adolescentes para fazer algo na comunidade, na igreja, num asilo, num hospital, alguma coisa assim. Aleluia! Faça estudos de caso. Organize com eles uma pesquisa. E esteja sempre do lado, não puxando eles, mas incentivando, levando junto contigo. Incorpore elementos de surpresa. Traga surpresas, traga dinâmicas, traga um testemunho especial. Olha, eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. E que existem vários dons que a gente tem. Como vivenciar essa experiência. Aí, meus amados, eu trouxe aqui alguém para trazer um testemunho para vocês. A irmã do coque. Às vezes,
Eles querem ouvir um testemunho raiz e perguntar coisa que eles não têm para quem perguntar. Traga um testemunho vivo na frente deles. Desafie-os a servir em ações concretas. Ah, sim, eu amo. Não, é verdade, nós temos que ter as ações também, né? As obras, elas acompanham aquele que tem fé. Aleluia, amém. Quanto tempo que tu é crente? 15 anos, amém. O que você tem feito em obras aí para fazer a diferença? Hã? Não, mas eu apoio. Tu está fazendo o que há 15 anos, cara? O jovem está 10 anos na igreja. Ele já está na classe jovem sênior, 42 anos. Encalhado, não casou, é jovem. Aí ele começa. Não, é isso aí, nós temos que ser acolhedores na igreja. É isso aí. É isso, os velhinhos também. Os velhinhos precisam de Jesus. Aí depois tu pergunta, e o que você está fazendo para abraçar a terceira idade? Aí ele, eu apoio. Mas como? Vamos criar, vamos ter ideias. Tem muitas coisas a serem feitas. Termine os encontros sempre, meus amados, com um desafio prático. Uma reflexão pessoal ou um assunto para depois eles saírem conversando. Deixa eu te falar uma coisa. Havia uma época na minha vida em que eu gostava de, claro, né? Uma maneira muito ingênua, eu gostava de esgotar o assunto em sala. Trazer tudo, vários pontos. Fala. Até o dia que eu entendi que quando tu está satisfeito com o conteúdo e tu não quer mais ouvir sobre aquilo, acabou a aula, aquele assunto morre porque ele não vai além. Tu trouxe tanta informação que ele não conseguiu saborear. Tu foi enfiando comida goela abaixo sem parar, umas 15 colheradas por segundo. O cara está que não aguenta mais. Não, para. Joga uma provocação. Convida ele para assumir um desafio. Peça para aquele ali, tu sabe que ele tem o olhinho brilhando, peça para ele trazer um recorte para a semana que vem. Sei lá. Mas tenha esses desafios práticos. Nós precisamos ter a prática. Nós precisamos ter o além da aula. Finalmente, celebre cada um. Celebre cada vida. Celebre cada aluno. Ah não, mas ele fez ali, mas foi tão simplesinho. É simples para você que já tem uma história, tem um conteúdo, tem uma vivência, mas talvez para ele tenha sido um dos momentos mais produtivos dos últimos anos da vida. Aleluia, que ele passou até ali. Meus amados, vamos celebrar, vamos olhar para cada um. É muito fácil achar bonito os bonitos, é muito fácil achar inteligente aqueles que sabem dar as boas respostas, os mais desinibidos. É muito fácil elogiar o que nunca falta. É muito fácil elogiar o cabelo de quem tem cabelo, né, pastor? Mas eu quero ver nós olharmos para aquele, aleluia, que muitas vezes está lá no canto esquecido. Ele sabe que não é amado. Ele sabe que se faltar não faz falta. Ele sabe que ele não é bom no louvor, ele não é bom na palavra, ele não é bom em leitura, ele não é bom nisso, ele sabe que ele é descartável. Aí Jesus te chama para celebrar ele, ir lá e dizer, vem cá, quando você vem, a aula tem um brilho diferente. Por quê? Porque eu oro por você todos os dias, aleluia. E daqui a pouco ele começa a se envolver mais. E daqui a pouco ele começa a sentar mais para frente. E daqui a pouco ele traz algo para te mostrar. E você vai celebrando, até que ele seja alguém em que você vai simplesmente, naturalmente dizer, opa, que legal, cara. Mas vamos olhar aqueles que estão no cantinho. Considerações finais.
Aluno significa aquele que não tem luz. A é negação, luno vem de luz. É uma palavra que se inspira no latim. Quando você pensa nele como um aluno, você está pensando nele como alguém que não tem nada. Alguém que não tem história. Alguém que não tem capacidade de refletir, de projetar, de pensar. Os nossos jovens e os nossos adolescentes, eu chamo de aluno de vez em quando. É importante que eu saiba que o conceito precisa ser questionado. Não estou dizendo para não usar mais essa palavra, porque daqui a pouco tu fica, o que não é para usar mais mesmo? Daqui a pouco tu está dizendo estudante? Não, é esse que não é para dizer, não, é aluno. Não. Só entenda isso. Cuidado com a origem do que significa ser aluno. Ele não é alguém sem luz. Ele é uma alma, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele tem história, ele tem sonhos. Ele foi escolhido no ventre da mãe, aleluia! E você foi chamado para celebrar aquele garoto, aquela garota, aquele jovem, aquela menina. Glória a Deus, eles são cidadãos do reino. Eles têm ação, glória a Deus. O chamado para discipular é um privilégio que nos conecta ao coração de Jesus. Ele treinou 12 homens para transformar o mundo. E você está sendo chamado para treinar homens e mulheres para transformar o mundo, para transformar Joinville, para transformar o teu bairro, para transformar a tua igreja. O discipulado é uma jornada e não um destino. Ele é caminhada e não repouso. O discipulado ele tem que ressoar. O importante é que você vai passar e o teu jovem vai ficar. O importante é que você vai fazer parte da terceira idade e ele vai estar no teu lugar, ele vai estar dirigindo congregação, e daqui a pouco você não vai nem lembrar de alguns deles, mas eles vão lembrar de você, porque você foi usado por Deus para mudar a vida dele, aleluia. Você é a resposta de Deus para a sede espiritual das novas gerações.